O mundo está cheio dos mais variados tipos de trabalhos, alguns melhores do que outros. Nesse vídeo eu separei alguns trabalhos que me dão medo, seja por serem extremamente perigosos ou por serem bastante inconvenientes e desconfortáveis. Então vamos lá. Mergulhador de saturação está entre as profissões mais arriscadas do mundo e é definitivamente a pior escolha de trabalho para um talassofóbico, porque esses trabalhadores são responsáveis por desempenhar tarefas submarinas, como manutenção e instalação de poços de petróleo, plataformas e oleodutos, assim como inverter fluxo de válvulas e apertar parafusos com macaco hidráulico. E tudo isso a 300 metros abaixo da superfície do mar. Bem, então você acha que sofre pressão no seu trabalho? Esses caras literalmente trabalham sob uma pressão imensa em uma cisterna com 12 pessoas. Por 28 dias, eles se dividem em trios com um total de 4 equipes, mergulhando em um período de 8 horas consecutivas. E é exigido muito desses profissionais, como estarem em boa forma física e com a resistência em dia, pois muitas vezes precisam operar tubos de mais de 15 quilômetros com parafusos que podem pesar até 90 quilos cada. Esse é um dos poucos empregos aqui na Terra que mais se aproxima e equipara a andar no espaço, mergulhando em partes do mundo que poucos homens já presenciaram e vendo coisas que poucas pessoas verão. Mas o preço disso é que a cada instante esses mergulhadores flertam com a fronteira entre a vida e a morte. Imersos no ambiente hostil que os rodeia. Um simples descuido, uma falha na verificação dos protocolos de segurança que precisam ser meticulosos e a cada momento exigem inspeções cuidadosas quando alguém está fora da câmara de descompressão, pode desencadear consequências devastadoras. Nesse trabalho é fundamental ter muita coragem. Isso é essencial quando você tem que sair de dentro de um sino de mergulho para o breu total, nas profundezas do oceano. E é por isso que esse trabalho me dá medo. Essa é bem comum, vocês sabem. E o motivo de eu ter medo dessa profissão é bem simples. Vejam. Sí, se oye el bus y la línea. Que lo hagan esa chingadera, no lo beneficien. O arco voltaico é caracterizado pelo fluxo de corrente elétrica através de um meio isolante, como por exemplo o ar. Sim, o ar. Vocês sabiam que o ar é um meio isolante? Porque eu não sabia. Ele normalmente acontece durante a conexão e desconexão de dispositivos elétricos e também em casos de curtos circuitos. O acidente com arco elétrico é extremamente perigoso porque ele pode causar queimaduras de segundo ou terceiro grau. E talvez você pense, mas são só umas queimaduras, nada demais. E bem, não é exatamente assim. A queimadura por corrente elétrica é muito diferente da queimadura convencional
profissional. As queimaduras elétricas estão entre as mais graves lesões que o corpo humano pode sofrer. Muitas pessoas não imaginam, mas elas são bem diferentes das outras queimaduras, porque ela causa uma lesão interna muito mais intensa. Em outras palavras, todos os seus órgãos internos vão de base e, consequentemente, você também, logo em seguida. Gente, olha aqui, eu passando agora. Que dó! O eletricista acabou de levar um choque, gente. Um estouro. Eu vi aqui, gente do céu, não acredito. Ai, tô tremendo. Ai, coitado, meu Deus, ele tá até pegando fogo, gente. Olha isso. Santo Deus, tem misericórdia, gente. Meu Deus do céu, que dó, santo Deus. Junto a isso, o segundo maior perigo é de o eletricista que toma um choque elétrico sofrer ainda mais com as consequências de uma queda, caso ele esteja em um local alto, como por exemplo, uma escada. E esse risco existe mesmo que não haja o choque elétrico. Aquilo é cristiano, né? É não, pô. E ele tá se batendo ali, né, ainda. Tá sufocando ele, né, ali. Fica parado, mano. Perigo do cão, mano. Tu é doido, né? Cadê o outro rapaz? Fica quieta aí, pô. Eita, foi Jonathan. E por último, mas não menos importante, vale citar o risco de ataque de insetos. Os ataques de abelhas e marimbondos são bem comuns para os profissionais que trabalham em torres, postes, subestações, serviços de poda de árvore e etc. Bem, essa é uma profissão que envolve bastante riscos com máquinas hidráulicas. Entre os principais perigos está o manuseio de ferramentas e equipamentos que podem ferir gravemente um indivíduo em caso de acidente. Não só esse trabalho, como muitos outros, envolvem essas máquinas industriais gigantes. Então, basicamente, qualquer coisa que envolva essas máquinas, eu tenho medo. É isso, são tantas formas brutais de morrer que me dá calafrios. Inclusive, o vídeo que fez eu ter medo desse tipo de trabalho é de um homem que sofreu um terrível acidente fatal ao ficar preso em uma máquina hidráulica. Acho que a roupa ficou presa na máquina, então o homem é puxado e fica girando junto com a máquina, e nisso vai indo até só sobrar pedaços. Enfim, é um vídeo antigo. Se você já assistiu Gore alguma vez, há uma boa chance de você saber de qual vídeo estou falando. Assisti uma vez e acho que fiquei traumatizado. Não recomendo irem atrás desse tipo de vídeo, e no meu caso, um amigo mandou no WhatsApp e aí acabei vendo sem saber do que se tratava. E ainda bem que hoje as imagens já não são mais tão claras na minha memória. As minas oferecem diversos riscos aos trabalhadores durante o seu expediente de trabalho, como por exemplo, deslizamentos. O trabalho nas minas exige a movimentação do solo e a realização de operações subterrâneas que aumentam os riscos de deslizamentos. Esse é um dos maiores perigos desse tipo de atividade, assim como quedas de rochas e desmoronamentos, que são eventos comuns em ambientes de mineração subterrânea. A extração e o processamento de minerais podem gerar grandes quantidades de poeira, que contém substâncias prejudiciais à saúde, como a sílica, o carvão e o amianto. A exposição prolongada a essa poeira pode causar doenças respiratórias graves, como a silicose. Esse é mais um risco desse trabalho. Na mineração de carvão, por exemplo,
A presença de gás metano pode aumentar o risco de explosões. Além disso, o próprio manuseio de equipamentos e materiais inflamáveis aumenta muito o risco de incêndios graves. Alguns minerais e produtos químicos presentes em minas podem ser tóxicos se absorvidos pela pele. Então, além do risco de respirar algo tóxico, mesmo que isso não ocorra, sua pele ainda pode absorver e você adquirir uma doença da mesma forma. Além disso, esse é mais um trabalho que o uso de equipamentos pesados e complexos, como brocas, explosivos, caminhões e escavadeiras, são comuns. E os acidentes envolvendo essas coisas são geralmente muito sérios ou fatais. E claro que não posso deixar de citar que esse emprego definitivamente não é para alguém que tenha claustrofobia. Da próxima vez que você achar que seu trabalho é ruim, basta lembrar que este cara tem que mergulhar nos esgotos para desobstruir entupimentos, a fim de ganhar a vida, naquele que seguramente pode ser considerado um dos piores empregos do mundo. Esse cara, que trabalha no setor de obras públicas da cidade de Dhaka, tem que desbloquear as linhas de esgoto da cidade sem nenhum equipamento de segurança apropriado. Ele muitas vezes tem que escavar no subsolo com apenas um pedaço de madeira comprido para ajudá-lo e sem máscara para protegê-lo contra os vapores venenosos que o esgoto emite. Isso é péssimo por si só, mas ainda não acaba aí. Esse cara ainda tem que escavar a sujeira líquida com suas próprias mãos e sem luva. Ele tem essa ingrata tarefa de desentupir os dutos de esgoto da capital de Bangladesh, que é muito movimentada. Muitos trabalhadores de bueiro, como são conhecidos as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, acabam morrendo, já que os setores públicos responsáveis não fornecem os equipamentos de segurança necessários, o que leva estes homens a esta situação desconfortável, digamos. Fiquei pensando aqui, se as esposas de motoristas de caminhão limpa-fossa já sentem o cheiro dos maridos dobrando a esquina, retornando para casa, imagine a mulher desse cara, só tomando banho com diabo verde, para talvez sair um mau odor, que deve ficar impregnado. Esse é um emprego que um germofóbico jamais teria. Ao contrário do que a maioria pensa sobre o trabalho em altura, ele não é somente aquele que envolve grandes altitudes, como construções de edifícios ou mega-obras. Especificamente, qualquer trabalho desenvolvido acima de 2 metros do nível inferior já se encaixa na categoria de trabalho em altura, mas é claro que para esse vídeo eu estou falando dos trabalhos em grandes altitudes mesmo, como por exemplo manutenção e troca de lâmpadas, manutenção de rede elétrica em torres, linhas de transmissão e antenas, e montagem e desmontagem de estruturas. Thank you. Bem, o risco mais óbvio e grave nesse trabalho é o de queda. Trabalhar em grandes alturas aumenta a probabilidade de quedas que podem resultar em lesões graves ou fatais, principalmente em locais onde não há proteções adequadas contra quedas, como corrimãos, redes de segurança ou sistemas de ancoragem. Além disso, o trabalho em grandes alturas envolve frequentemente o uso de materiais e ferramentas que podem cair e atingir os trabalhadores ou outras pessoas abaixo.
Isso pode resultar em lesões graves ou até mesmo fatalidades. As condições climáticas também influenciam nesse trabalho, como ventos fortes, chuva, neve ou gelo podem tornar o trabalho em grandes alturas ainda mais perigoso. A visibilidade reduzida, o piso escorregadio e a instabilidade estrutural aumentam o risco de acidentes graves. Bem na torre da latinha, olha. Além de que trabalhar em grandes alturas por longos períodos pode causar fadiga física e mental, e também vertigem. Esses efeitos podem diminuir a capacidade do trabalhador de manter o equilíbrio e tomar decisões seguras. E esse é mais um trabalho que há o risco de entrar em contato com linhas elétricas ou equipamentos energizados. Isso pode resultar em choques elétricos graves ou mortais, como se tem na profissão de eletricista. O estresse associado ao trabalho em grandes alturas, como o medo de cair ou a pressão para realizar o trabalho rapidamente, pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e estresse pós-traumático. E claro que não poderia deixar de dizer que é um trabalho impossível para alguém que tenha acrofobia. Então é isso, meus caros, esse foi o vídeo de hoje, e se você apreciou o conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e considerar se inscrever no canal para mais vídeos sobre assuntos variados e um pouco sombrios. Agradeço a sua companhia, eu sou o Bontar e nos vemos em breve.